O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos lá. A nossa palestra é de imóveis comuns a extraordinários. Como que a gente faz isso, né? Com o poder da captação, da preparação e também da intermediação da imagem na intermediação imobiliária. Meu nome é Suzana Dami, como vocês já sabem, é só uma breve passagem sobre quem é a Suzana. A Suzana ela é santista, nasceu em Santos, mas se mudou de Santos quando era jovem. Morei nos Estados Unidos por quase metade da minha vida. Sou americana também. Sou apaixonada pelo mercado imobiliário, sempre fui, desde que eu me conheço por gente. Não especialmente pelo mercado imobiliário, mas uma curiosa em questão de ver as casas das pessoas por dentro. Então, eu considero o mercado imobiliário, né? Arquiteta de formação, designer de interiores. Aí, nos Estados Unidos, eu conheci essa técnica, né, começando a ser falada aqui no Brasil, homestaging, através da minha corretora de imóveis lá. E, então, ela me convidou para trabalhar com isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre homestaging, que, na verdade, hoje a gente está chamando mais de preparação de imóveis. Tá? Comecei a trabalhar lá como freelancer e fui gostando. E é muito diferente o homestaging de um trabalho de designer de interiores, de arquitetura. Envolve outras coisas. A gente está lidando com o lado comercial, com um design comercial e não com um design que é focado em uma pessoa. E eu fui gostando cada vez mais, devido a essa minha curiosidade que eu sempre tive de conhecer os imóveis por dentro. E conhecer, olhar e tentar modificar o imóvel para ele ficar melhor. Aí eu virei de homestager, quando eu mudei para o Brasil, eu virei autora de um livro, deste livro. Por quê? Porque eu comecei com um blog de homestaging aqui, ninguém me conhecia, a gente tinha a internet, isso foi em 2010. A gente tinha internet, comecei aquele blog, quem vai me achar aqui? Ninguém, né, nessa internet. Aí, 2 meses depois, sim, uma jornalista da Folha de São Paulo me encontrou. E foi aí que saiu a primeira matéria sobre o tal assunto homestaging. Bom, eu estava assim, não acreditando, né? Falei, como que me encontraram? Foi muito bom. E dessa matéria foram mais e mais matérias. Porém, eu não conseguia trabalhar com homestaging, porque ninguém sabia o valor. Até hoje é uma coisa bem, vamos dizer, não entendida pelas pessoas. As pessoas não compreendem o valor, não somente assim, o público em geral também. E eu não tinha para quem vender, mas eu precisava expandir o homestaging. Eu precisava falar do homestaging, eu precisava ter pessoas. E o que eu pensei? Bom, vou dar cursos e vou escrever um livro. Eu acho que essa é a maneira do homestaging começar a ter aquele bochicho. Comecei com isso, escrevi o livro, lancei o livro, foi muito bacana. Nunca tinha escrito um livro na minha vida. E faltou plantar a árvore, que eu não plantei ainda também. Isso ainda não fiz. Mas, enfim, escrevi o livro e o homestaging começou a ser mais, vamos dizer, procurado. Daí eu comecei a ter clientes de homestaging, porque meu nome estava mais visível na internet. Por incrível que pareça, fiz uma palestra no Cresce, em São Paulo, fui convidada pelo nosso presidente, Viana, Dr. Viana, e eu estava na Globo, e a gente estava na mesma sala de espera.
Eu não estava nem na Globo para falar sobre homestaging, era outra coisa. E ele estava lá, estava ele e com mais 2 pessoas. Aí eu comecei a prestar um pouco de atenção no assunto deles e eu vi que ele, falei, que estranho, né? Ele trabalha no mercado imobiliário. Daí eu comecei a prestar mais atenção e perguntei o que ele fazia. Ele falou assim, eu sou Viana, eu sou presidente do CRES. Eu falei, nossa, eu trabalho com homestaging, eu não vim hoje falar sobre homestaging, mas, né, contei sobre o homestaging. Aí ele virou e falou assim para um deles, vamos anotar e vamos fazer uma palestra com ela, que é muito importante. Isso faz bastante tempo já, foi bem antes da pandemia. Aí eu fiz essa palestra em São Paulo, na Quarta Nobre. Aí fui convidada para o Cresce Esclarece, acho que já fiz umas 4 ou 5 entrevistas, estão todas no YouTube, vocês podem ver. Durante a pandemia também fiz mais um Quarta Nobre, via online, e agora a gente está retornando também, presencial, ainda bem. Em outubro tem uma palestra no Cresce em São Paulo novamente. Então, hoje a gente vai falar sobre como facilitar o seu dia a dia, que é isso que me importa. Eu quero facilitar o dia a dia de vocês. Eu quero que vocês saiam e apresentem imóveis que o cliente olhe e fale, sim, é esse que eu quero. Porque o que vocês esperam do cliente? Qual é o que vocês mais esperam? É o sim, né? O olhar e falar sim. Então, eu quero ajudar vocês a conquistar o sim dos clientes. Então, meu papel é fazer com que vocês aprendam a encarar esse processo, que muitas vezes é um processo doloso, um processo chato, que é captar o imóvel, falar com o cliente, fotografar, o cliente às vezes não quer, e aquilo. Então, eu quero mostrar para vocês que esse processo ele pode ser bem bacana e divertido também, tá? Porque a gente está em busca de uma coisa só. Nosso profissionalismo e outra coisa que é muito importante, que a gente está aqui para quê? Ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, não tem uma pessoa que não queira ganhar dinheiro. Bom, falei de mim, agora vamos lá. Agora vamos... Eu quero saber quem aqui levanta a mão e responde para mim. Você já deixou de vender por falta de uma apresentação adequada? Quem já deixou? Pode me falar o porquê? O que aconteceu? Não vou apontar. Quem quiser falar, pode falar. Todo mundo é tímido? Não, não tem timidez. A gente tem... Tá? Quantas pessoas aqui? Não tem que ter timidez. A apresentação adequada um exemplo. Você entra num bom imóvel, mas ele está sujo, ele está mal cheiroso, mal cuidado. Nós estamos numa cidade de veraneio e muitas vezes o proprietário ele coloca a venda e ele simplesmente para de cuidar, não vem há muito tempo, não manda limpar. Uhum. E às vezes um imóvel de bom potencial, por detalhes facilmente resolvíveis, ele deixa de ser vendido. Exato. E já aconteceu com você. Seu nome? Rodrigo. Já aconteceu. De você perder uma venda por causa disso. Dói, né? Dói demais. E quem que você tem que culpar? É o proprietário. Só que o proprietário acha que o corretor que não trabalhou direito. Não é? A culpa vai para o corretor, não fica nele. Ele não vê que o problema foi dele. É um caso muito sério isso, né? Uma mentalidade que as pessoas têm, os proprietários, os vendedores, que é difícil da gente colocar na cabeça deles, que precisa, pelo menos, estar limpo o imóvel. Pelo menos isso, né? Quem mais quer falar? Alguém mais quer contar o que aconteceu? Eu já tive uma situação de perda de venda igual, mas com características. O sofá ele tinha uma manta que não combinava e a pessoa entrou, olhou, por isso não comprou. O imóvel está antigo, o imóvel não tem um aspecto interessante, o proprietário não tem bom gosto, não gostei do astral do imóvel,
Gente, tá vendo? Qual é o seu nome? Michel. Tá vendo como é importante? Por uma manta num sofá. O imóvel pode ser maravilhoso. Às vezes a pessoa entra, implica com uma coisinha ali e pronto, né? Mas para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui agora para quê? Para instruir e ensinar. Sim, ensinar os nossos clientes. Porque a gente tem que ensinar. É uma coisa que é o trabalho do corretor também. E não tem essa de que o corretor, eu não posso falar porque ele vai ficar ofendido. Não, tudo com um jeito. A psicologia entra aí para como que a gente conversa com o cliente, para mostrar para o cliente se ele quer aquele, vamos supor, vamos dar um número qualquer, se ele quer 1,5 milhão pelo imóvel dele, ele vai ter que fazer alguma coisa, colaborar, para poder agregar valor nesse imóvel. Porque, senão, ele não vai conseguir. Só que ele vai culpar o corretor, né? Mas a gente vai aprender a fazer isso. Então, vocês perderam a venda por causa disso. Vamos lá. Apresentar um imóvel assim não dá, né? E tem muito por aí, não tem? E tem muita foto na internet assim? Não tem? Tem muito. É feio. Eu não sei como que o cliente, o vendedor, ele consegue deixar entrar uma pessoa estranha na casa dele e ver a intimidade toda dele. Porque é intimidade. Eu me lembro quando eu vendi a minha casa em Dallas, que eu morava, eu ficava tão nervosa de pensar que alguém ia entrar na minha casa, e eu fiz homestaging, hein? Alguém ia entrar na minha casa e ia ficar olhando as minhas coisas, sendo que eu já tinha modificado as coisas ali. Mas eu ficava, porque eu não conheço essas pessoas que estão entrando na minha casa, vão ficar vendo a minha intimidade. E tem gente que não está nem aí. E eles não entendem que isso, mostrar esse tipo de intimidade, seja um banheiro desarrumado, seja fotos de família, o que for, pode atrapalhar a venda. E torna o imóvel um imóvel menos do que comum, como é o tema da nossa palestra. Palestra não, né? Vamos falar uma conversa aqui que a gente está tendo hoje. Então, é um clichê essa frase, mas essa frase é importante. A primeira impressão fica. Com certeza, a primeira impressão que vocês tiveram de mim hoje não foi boa, né? Pelo meu atraso. Não é para a gente ficar falando muito disso, né? Mas, né? Que ela está atrasada, essa palestrante. Mas, tudo bem, eu tive uma desculpa. E uma desculpa válida, que não foi por minha causa. Mas, então, a primeira impressão é importante. Imagina se eu tivesse chegado aqui atrasada, de qualquer jeito, tá? Nem aí para nada, eu não tivesse preparado uma palestra para vocês. Chego aqui, sento em cima da mesa, pego um sanduíche ali, começo a comer, né, e começo a falar sobre o tema. Vocês iam ter a mesma impressão? Não, de jeito nenhum. Vocês iam falar, mas que tipo de profissional é ela? Né? Enfim, primeira impressão fica. É clichê, mas a gente tem que sempre lembrar isso quando a gente está apresentando o imóvel para o nosso cliente comprador. Vamos falar da captação de imóveis, tá? Como que vocês captam imóveis e por que vocês fazem a captação? Pergunta estranha, né? Primeiro, como que vocês captam um imóvel? Chega de timidez, gente. A captação ou vem através do próprio vendedor que procura imobiliário ou corretor, ou, muitas vezes aqui no Guarujá, os corretores vão até os prédios, zeladores. Assim é uma captação. Anúncios, tá? Vocês veem anúncios, daí vocês vão atrás do proprietário, tá? Aí, depois dessa etapa, tem a etapa que eu ainda considero uma captação,
porque é um longo caminho até você conseguir convencer o proprietário do imóvel que você vai no imóvel dele, vai avaliar o imóvel, né? Vai ver, vai colocar para vender, vai trabalhar o imóvel dele. É um longo caminho, um caminho bem difícil de conseguir convencer esse proprietário, não é? É difícil. Uns não são, outros são. Tá, você conseguiu, chegou lá, qual que é a expectativa dele? A expectativa dele é que você olhe o imóvel e fale, nossa, seu imóvel vale, é belo esse imóvel. Essa que é a expectativa. Porém, você não pode falar isso, a não ser que o imóvel seja belo, né? Você tem que ser realista. Então, o que você vai fazer quando você chega? Você tem que primeiro criar uma certa empatia com o cliente vendedor. Para quê? Para que ele goste de você, para que ele sinta-se à vontade com você. Isso é importantíssimo. É uma conversa, é jogar aquela conversinha fora. Mas sempre para o lado dele, querendo saber, questionando, não no mau sentido, mas perguntando coisas para ele sobre o imóvel, a história do imóvel, antes da gente começar a falar sobre valor, sobre tudo isso, tá? É importante a conquista, você tem que conquistar o seu cliente. Conquistando o cliente, você pode entrar no assunto do valor do imóvel. Você vai perguntar, não vai? Quanto que você espera? Qual é o valor que você espera pelo imóvel? É normal. E eles sempre vão falar o quê? Um valor mais alto, né? Aí você vai explicar, você vai conversar. Você olhando o imóvel, você vai analisando o imóvel, você pode dizer o valor, mais ou menos, do metro quadrado. Quanto que é o metro quadrado aqui no Guarujá? Mais ou menos. Depende da região, né, do bairro. Aqui, a gente está em Enseada. É Pitangueiras. Tá vendo? Faz tempo que eu não venho para cá. A gente está em Pitangueiras. Quanto que é o metro quadrado aqui? Quanto? Tá. Tá. E vamos comparar com Praia de Pernambuco. Jardim Acapulco, Ali já são imóveis de alto padrão, né? Tá. É mais caro ali. Tá. E ali vocês encontram muitos imóveis também, como no caso que o Rodrigo falou, fechados, que você vai levar o comprador, está praticamente abandonado. Ainda mais... Abandonado, eu digo assim... ali tem. Tá. Ali não é tão grave a situação. Tá bom. Então, vamos lá. Então, aqui são pontos que eu coloquei do que seria uma captação perfeita. A gente faz o quê? Uma pesquisa de mercado. Quando o cliente te ligou, entrou em contato, olha, eu tenho um imóvel, ou você, antes de falar com o seu cliente, você procurou o imóvel, achou na internet, foi atrás do cliente, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Isso seria o cenário ideal, vamos dizer, tá? Lógico que cenário ideal só acontece em filme, mas a gente tem que tentar fazer isso para o nosso bem. Uma pesquisa de mercado, ele te chama, te liga, olha, eu tenho um imóvel aqui, tal, na praia da Enseada, estou com a Enseada na minha cabeça, em Pitangueiras, de frente para o mar, um apartamento amplo. Aí, o que você vai fazer? Antes de você fazer a visita com ele, você vai fazer essa pesquisa de mercado, olhar ao redor do imóvel, ver no entorno quanto que estão os outros imóveis, para não chegar lá também e dar com um tiro no pé. Tá? Você tem que fazer isso, você tem que ver. Vai na internet, se ele você sabe o endereço, você vai ver o prédio, você vai pesquisar se já está o imóvel dele na internet, você vai ver, você vai ter que fazer essa pesquisa. Aí, com isso, aqui vem uma palavra que é meio proibida. Exclusividade.
Exclusividade na captação. Vocês trabalham com isso? Uhum. Mas é difícil, né? Porque os proprietários ainda não entendem, precisava ter uma divulgação até melhor, na minha opinião. É muito mais vantajoso, na minha visão, um contrato de exclusividade, papel de exclusividade, do que distribuir para 20, 30 locais. Todo mundo faz um leilão no seu imóvel. Uhum. Isso diferente. Uhum. E não as pessoas visitam o seu imóvel Uhum. e entram na sua privacidade. Uhum. Perigoso. Uhum. E fica aí, anuncia, não vende, porque quando você dá exclusividade uma imobiliária, ela vai trabalhar exclusivamente o seu imóvel. Exatamente. Graças a Deus, com anúncio. Exato. E eu acho que é uma personalização. Exatamente. Exato. Exatamente. O cliente vendedor, ele não sabe, ele não entende realmente o que é exclusividade, né? Até nos dias de hoje, né? É muito difícil. Já mudou um pouco, tem uns que já entendem, mas mesmo assim eles acham, não quero dar exclusividade. Por que também? Porque eles acham que é só você que vai trabalhar o imóvel deles, que você não faz parceria com outros corretores. Eles não sabem disso, né? Porque lá atrás era assim. O cliente vendedor dava exclusividade, só você que trabalhava o imóvel dele, você não fazia parceria com outros. Então, realmente, o imóvel ficava ali, né? Se ele não trabalha o meu imóvel vai ficar 3 meses ali parado, sem fazer nada, porque eu não sei. Na opinião de muitos, a impressão que se tem é que muitos imobiliários vai vender barato. Uhum. Eu também discordo. É uma tecla que eu bato sempre isso, até principalmente com os meus clientes, né? Eu sempre faço uma comparação. Quando o cliente me chama, eu já vou com um relatório para ele, que eu já fiz um estudo, e eu já vou com um relatório mostrando os outros imóveis da área, mostrando aonde que o imóvel dele está sendo anunciado, o valor, a diferença de valor. E já explico que isso queima demais o imóvel dele, né? Aí tem, assim, já aconteceu de cliente olhar e falar, não, nem sabia que estava nessa imobiliária. Eu falei, você sabe que está em 10 imobiliários? Eles nem sabem, né? E tem a segurança também de quando está com exclusividade, não importa se tiver outros parceiros, mas eu, como proprietário, vou falar com você. Exato. Eu contratei você. É. E se você contratou parceiros que não sejam na sua confiança, aí já é um problema que não é meu. Exatamente. E aí eu perco confiança em você também. Exato. Só que, por causa de todos esses obstáculos, né, para a gente chegar na exclusividade, hoje em dia já oferecemos serviços diferenciados, e isso tem que ficar muito exposto para o cliente vendedor. A diferenciação do seu serviço, como que você trabalha. Você tem que ter uma espécie de uma pasta, tá? Explicando com o seu um mini currículo da sua formação, dos imóveis, como que você vende, como que você trabalha, os imóveis que você já vendeu. É importante levar isso. Eu falo isso para vocês porque eu venho de uma cultura que eu não vou dizer que ela é perfeita, mas ela funciona. E os corretores de imóveis lá, eles ganham muito dinheiro, muito. E quando eu fui vender o meu imóvel, eu não vendi o meu imóvel com a corretora que me iniciou no homestaging. Foi com outra corretora, amiga de família. Ela veio com uma pastinha, uma pasta mesmo, tá? Impressa, tudo impresso, e fazendo já os comparativos, mostrando quem ela era,
os imóveis na região que tinham ali, comparativos de imóvel. Não fui eu que cheguei e falei, olha, eu quero $200 mil pelo meu imóvel, não. Não fui eu. Ela que já veio, ela veio mostrando o comparativo, ela foi guiando a venda, porque é ela que é o profissional, né? Então, ela foi me guiando, e aí ela já me entregou também. Nessa lista tinha sobre reparos no imóvel. Ela já olhou o imóvel com um olhar não somente de corretor, mas com um olhar o que nós podemos fazer para agregar valor no imóvel, para que você venda esse imóvel num valor mais desejado. E ela já foi olhando, olhou. Eu tinha os banheiros antigos. Ela falou assim, olha, você precisa, se você reformar os banheiros, você vai conseguir mais $10 mil. Gente, a gente fala, isso não é nada. Vai, R$10 mil, $10 mil, o que for, é dinheiro. Se eu posso vender por 110, gastando 5, eu vou vender por 110, eu vou gastar 5. Gastar não, eu vou investir, né? Que a gente está investindo no que é nosso, no nosso maior patrimônio. E aí ela tinha também, ela viu tudo que eu precisava fazer, não me ofendeu. Vou falar o que me ofendeu. Teve uma parte que me ofendeu, porque eu tinha a filha pequena, criança, e eu decorei o quarto todo bonitinho, com a carinha dela, sabe? Pintei, eu mesma pintei as paredes. E quando ela entrou ali e falou, aqui tem que pintar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? Eu, como stager, mas como cliente vendedora, doeu meu coração. Mas eu fiz. Né? Tive que fazer, eu queria ganhar mais, eu queria vender rápido. Reformei os banheiros, ela me passou, na pasta dela tinha a lista de profissionais também. Então, assim, ela foi muito profissional, e todos trabalham dessa forma, para você poder mostrar o seu trabalho. Então, o que acontece? Esse apartamento foi um sucesso. Eu vendi, na época, em 12 dias. Eu reformei os banheiros, sim, e ajeitei do modo que ela tinha falado que tinha que ser feito. Por quê? O homestager é uma coisa, a gente enxerga de um modo, o corretor enxerga de outro modo. A gente quer valorizar o imóvel, não resta dúvida. A gente tem um pouco de corretor dentro da gente, tá? Mas vocês têm um outro olhar. Vocês sabem o que vai valorizar o imóvel quando vocês entram no imóvel. Porque vocês estão acostumados a olhar muitos imóveis. Então, vocês sabem. Então, não me ofendeu? Ela me ofendeu um pouco, mas foi uma ofensa boa, que eu ganhei com isso. Imagina, 12 dias, eu até levei um choque. Eu falei, não estou pronta para isso. Mas foi, né? Isso foi lá. Aí a gente tem que fazer uma avaliação correta do imóvel, lógico. Você não tem que também ceder ao cliente vendedor. Eu quero 4 milhões pelo meu imóvel. Você sabendo que o imóvel dele vale 1 milhão. Você tem que chegar para ele e falar. O senhor deseja vender o seu imóvel ou não? Porque tem muita gente que não quer vender. Tem muita gente que chama vocês, gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro e não quer vender. Por isso que eles colocam limites, limites e limites. Tá? Por isso que a conversa, criar a empatia é importantíssimo, porque você já vai deixando o cliente vendedor mais leve com você, ele não vai estar criando obstáculos, né? Você não é o inimigo, porque muita gente vê o corretor de imóveis como inimigo, que só quer ganhar comissão e pronto, não quer ajudar. Infelizmente é isso. Então, a gente tem que realmente ver a avaliação correta do imóvel. Ele falou que vale tanto, e se ele ficar de pé junto, não, eu quero isso, e você sabe que não vale, você
Para que você vai pegar o imóvel dele? Para ser mais um para a imobiliária? Pode até ser. Mas se você realmente quer trabalhar, você quer vender aquele imóvel que você captou, por 4 milhões você não vai fazer. Então, é melhor você falar, obrigada, eu não vou pegar o seu imóvel. Tá? A diferenciação e proposta de valor, tá? A gente tem que trabalhar isso também. A preparação do imóvel, que é o tal home staging, importantíssimo. A fotografia profissional, né? É tão importante. Marketing e divulgação. Hoje em dia, com as redes sociais, é só imóvel, corretor falando de imóvel, é só isso. E o que vocês têm que fazer? Vocês também têm que se diferenciar ali dentro, porque já estão todos falando igualzinho a mesma coisa. Vocês têm que pensar, o que eu posso fazer de diferente que vai atrair as pessoas? Porque muita gente já passa assim, ó, eu sou uma delas. Eu nem olho o que estão falando, porque cansa. E também o importante é você ter um follow-up constante com o seu cliente, mesmo que você não tenha conseguido exclusividade. Mantenha um follow-up, ele vai ver que você é um corretor diferenciado, que você se importa com ele, e ele vai começar a te tratar de uma forma diferente, e quem sabe, se você não conseguiu a exclusividade lá atrás, no início, você vai conseguir depois a exclusividade. Aí ele vai pensar bem, você conversando com ele, você vai educando o cliente. Ah, eu deixei isso aqui. Vamos lá. Então, não basta captar só. Não basta você chegar no imóvel, conseguir o cliente, chegou lá, o cliente falou, é 1 milhão, tá bom, pôs na sua ficha 1 milhão, chegou, levou para a imobiliária cadastrou e pronto, esqueceu do imóvel. Putz, não basta. Tudo bem, eu sei que você recebe uma porcentagem por captação quando ele é vendido, não é? Recebe, mas não seria muito melhor você receber a porcentagem da captação mais a porcentagem da venda? Então, não basta só captar e esquecer, colocar na gaveta. Trabalha o imóvel, tá? A gente trabalhar é bom e faz bem. Então, olha aqui, vamos dizer aqui, ó, essa foto. Você foi lá, captou o imóvel, conseguiu esse imóvel. Ele está bacana? Não está, né? Não está legal. Colocar uma foto dessa não diz nada. Né? É um quarto, uma cama de qualquer jeito, aquele ar-condicionado horroroso ali. Tá? No seu papel, como corretor, como consultor imobiliário, vamos dizer consultor também. Você é um corretor consultor, você faz uma consultoria para o seu cliente. Você, com jeito, visitando o imóvel, depois, olha, a gente pode valorizar o seu imóvel se você deixar o dormitório melhor, a cama arrumada. Não tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer num ambiente desse, para deixar ele mais apresentável? Não tem, é fácil. E não é nem questão de investimento de dinheiro, ele nem precisa investir dinheiro. Ele precisa só zelar pelo imóvel dele. Só isso. Ele vai transformar esse dormitório de comum a sensacional. Então, a fotografia ela tem que ser impactante. Quando ele está ali na internet, no site de imóveis, buscando, a primeira foto ela tem que ser impactante, para ele poder parar e querer olhar mais. Tá? Ela tem que ter uma boa iluminação, vocês sempre têm que tomar cuidado com isso. Se vocês são os que fotografam os imóveis, que vocês captam, iluminação é importantíssima, sempre durante o dia. Não faça fotos em fim do dia. Se o cliente fala, eu só posso receber no final do dia, explica para ele que você vai fotografar, explica o porquê. Ele não sabe, às vezes. Né? Ângulos dos ambientes. Tem ambiente que é impossível fotografar, que é muito difícil. Imagina um lavabo. É tão difícil a gente fotografar lavabo, mas tente usar os celulares têm as lentes angulares hoje em dia. Aquela lente que chama olho de peixe, eu não gosto em particular. É olho de peixe, não é?
Eu não gosto, em particular. Eu acho que ela desfoca, distorce, e você não consegue ter real noção do que você está vendo ali. Não gosto. Eu não aconselho a usar, não. Mas, assim, o ângulo é muito importante. Você pensar, tirar foto desses ângulos, dos 4 ângulos do imóvel, a câmera aqui, tá? Para ela pegar como se fosse você olhando o imóvel, não ela aqui, tá? Na altura do seu peito aqui, do peitoral. Aí ela vai conseguir pegar o imóvel inteiro, do chão até o teto. Procura, se você pode, um equipamento profissional, faz diferença na fotografia. Detalhes relevantes. O que são detalhes relevantes? Não são detalhes da porta do armário. Não são detalhes do vaso no banheiro, com a tampa aberta. Isso não é detalhe relevante. Por favor, se você quer vender um imóvel extraordinário, não faça isso, tá? Então, isso não é detalhe. Detalhe relevante são detalhes que você entra no imóvel, você, como corretor, você sabe, nossa, aquela coluna que está ali é um ponto arquitetônico muito importante no imóvel, que vai valorizar. Né? As pessoas gostam de ter uma coluna no meio da sala. As novas construções antigas já tinham, as novas estão retornando para isso, aquelas colunas redondas, né? Então, tem muitos imóveis, empreendimentos novos que têm isso. Então, você procura o que é muito relevante, o que é muito interessante para o cliente ver ali na lista que você vai colocar as fotos. Fotos externas, é importante, edifício, hall, da rua, tá? É muito importante que ele veja. A edição, é muito bom editar a foto antes de você colocar ela na internet também, no site, no portal. Os diferentes formatos que são vídeo, foto, todos esses diferentes formatos, a quantidade e variedade de foto. Você não vai querer colocar 100 fotos do imóvel que a pessoa não vai olhar. Você não vai colocar 2 que ela também vai falar, poxa, eu quero ver mais, eu não estou vendo mais. Ela vai desistir de olhar aquele imóvel. Então, a quantidade de foto é muito importante. Você pode colocar umas 2 fotos por ambiente. E a ordem da foto? Alguém coloca foto em ordem? Sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu cheguei aqui nessa casa. Essa casa está à venda. Eu vim captar a casa. Eu comecei a fotografar. Quando eu for colocar a casa, as fotos no portal, eu vou começar pela rua. E eu vou seguindo os ambientes. Eu não vou colocar a foto do banheiro primeiro, daí depois eu venho para a foto, vamos dizer, da piscina, daí eu vou para o quarto, daí eu vou para... Não. A ordem é importante para a pessoa poder entender o imóvel, tá? E também, às vezes, fazer uma parceria com o fotógrafo, porque vale a pena. A qualidade das suas fotos vão melhorar muito e você vai ter mais visibilidade. Agora, você acha que só isso vai levar um imóvel do comum ao extraordinário? Você fez a captação bacana, você conversou com o cliente, você virou amigo do cliente, você fez a fotografia, fez o vídeo, o valor está bacana. Seu imóvel virou extraordinário? Ainda não. Né? Por que será? Vamos ver esse aqui. Esse aqui eu peguei na internet, tá? Num portal. Primeira foto. Chama atenção, não chama? Não chama atenção. Assim, pode ser melhor. A foto pode ser melhor, pode ter bastante coisa aqui. Mas, assim, como primeira foto do imóvel, você está ali olhando, tá, você para, né? Aí, a gente vem para cá. Segunda foto. O imóvel tá bacana? Tá legal. Mas tem alguma coisa aí
que não está legal. Alguém pode me dizer o que é? Uhum. Uhum. Isso. Muito bem. Quando a gente está olhando uma fotografia, o que acontece? O que vocês viram na foto? Jarro azul. Olha, ele tá aqui, ó, na minha cara. Eu enxergo essas jarras antes de eu conseguir, às vezes, enxergar o ambiente inteiro. É uma distração. A gente não pode causar distração também, tá? As fotos, né? Ai, que curiosidade. Nossa, dá para ver? Deixa eu aumentar aqui para ver quem é. Não sei se eu conheço a pessoa, tá? Coisas no chão, coisas na mesa. Dá para melhorar muito essa foto, essa qualidade da foto, para esse imóvel ficar na qualidade de extraordinário. Agora vamos para a próxima. E essa aqui? Então, a gente foi de uma foto boa, que é o que acontece. Como que é colocado as fotos na internet, nos portais? Você viu a melhor foto, você coloca lá. Aí você vai rodando, né? Eu, como cliente, vamos lá. Fui lá olhando as fotos, aí a qualidade vai caindo, porque vai surgindo bagunça, vai surgindo muita coisa ali. As fotos poluídas ou mal tiradas. Vai acontecendo isso. E é o caso desse imóvel, tá? As fotos não estavam em ordem, mas eu coloquei só para vocês terem um exemplo. Aí, imagina, você saiu de uma foto boa, né, uma qualidade bacana, aí para uma que tinha foto, já deu uma distraída em você, aí você vem para a foto da cozinha. A cozinha é o coração da casa, a cozinha é um ambiente que as pessoas valorizam e muito. E elas querem imaginar ali, se ver na cozinha. Aí a pessoa não tem filho, a pessoa tem um aspirador aqui. Nossa, que bom, né? Ela limpa bem a casa. Todo dia ela está limpando a casa. Então, esse imóvel é limpinho. Está muito poluído. Então, essa foto dá para melhorar e muito. São poucas coisas simples que você, como consultor, pode, sim, falar para o seu cliente. Se você perceber que o seu cliente realmente está querendo vender o imóvel dele. Agora, se você vê que ele não quer vender, para que gastar sua saliva também, tá? Mas se você vê que ele realmente tem a intenção de vender, ele vai aceitar bem os seus conselhos, as suas sugestões. Aí a gente vem na preparação do imóvel, né? No homestaging. O que é o homestaging? Vamos falar de imóveis de terceiros ocupados aqui. Eu só vou falar disso, porque o homestaging ele é para imóvel vazio, imóvel de construtora, assim, imóveis comerciais, uma série de imóveis, tá? Mas hoje o meu foco são os imóveis de terceiros, que são os imóveis que eu acredito que são os imóveis que vocês mais vendem. Me corrigem se eu estou errada. E são os imóveis que, na verdade, são os mais fáceis de trabalhar nessa preparação, porque não exige muito. A gente não está falando em reformar o imóvel para o cliente vendedor. Não é isso. É deixar com uma aparência apresentável, para ele se tornar extraordinário. Então, a gente pensa que a despersonalização é muito importante. Alguém sabe o que é despersonalizar? Ninguém fala aqui? Tirar a cara do proprietário e deixar uma coisa mais limpa. Exato, mas a gente não pode chegar e tirar tudo. Por isso que é muito importante saber, até onde você vai, porque você também não vai querer deixar um imóvel totalmente estéril, porque a pessoa vai se sentir ali e vai falar, nossa, que lugar estranho,
Tem que ter alguma coisa que o cliente se sinta apegado, tenha o apego, aconchego, que o imóvel abrace, né? Então, você não pode deixar ele estéril, mas você tem que despersonalizar, tirar os itens pessoais. Fotografia, banheiro, a cozinha. A pessoa adora beber, né? Então ela tem uma coleção de vinhos. Tira, diminui, deixa 2 ou 3 garrafinhas ali. Isso tudo são coisas assim que é fácil da gente falar e é fácil do cliente fazer. Ele não precisa deixar isso o tempo todo que o imóvel está à venda. Isso já é uma dica que vocês podem passar para o cliente vendedor. Quando tiver uma visita, você guarda certas coisas para sua proteção. Ele vai te adorar. É para sua proteção, porque você não sabe quem está entrando na sua casa. Você não sabe disso, então pensa nisso, né? Então ele vai recolher todas as fotos, as coisas de perfume, tudo que ele tem ali que ele gosta, ele vai ter uma caixa, fala, tem uma caixa de plástico para guardar tudo assim rapidinho. Aí depois você volta para o lugar. É fácil, gente, né? Quem tem que vender o imóvel é o corretor, mas quem ajuda o corretor é o próprio vendedor do imóvel. Ele que tem o papel principal aqui. Ele tem um interesse maior do que vocês ainda. Aí você vai neutralizar esse ambiente. Se o ambiente tem uma parede vermelha, você vai falar para o seu cliente, olha, se você pintar essa parede de uma tonalidade mais neutra, o seu imóvel vai valorizar, mais pessoas vão ter interesse em ver. Mas por quê? Eu adoro vermelho. Você gosta do vermelho, mas você não sabe quem está entrando aqui. Você quer vender o seu imóvel ou não? Com jeitinho. Você fala com um jeitinho. Né? Quando a gente fala com jeitinho, a gente consegue tudo. Né? Ele vendo que a sua preocupação é a venda do imóvel. E a minha preocupação é que vocês vendam o imóvel. Por isso que eu estou aqui falando tudo isso para vocês. Tá? Então, é esse tipo de coisa, neutralização. Ele tem um exemplo que eu gosto de dar, que é clichê também, mas ele tem um quarto que ele é fã do Palmeiras. Imaginem só. O quarto é todo verde, é todo temático. Ele pega um corintiano, entra ali, o corintiano vai falar, vou embora daqui na hora. Acontece. Infelizmente, acontece. As pessoas colocam uma barreira em certas coisas. Não quero ver. Né? Pode até brigar com o proprietário do imóvel, discutir por causa do time de futebol ali. Imagina. Então, conversar com o cliente, explicar os motivos, ajuda demais. Agora, se ele for turrão, deixa. Sai de lado e deixa o cliente ser turrão. Já aconteceu comigo uma vez, há muito tempo atrás. Já aconteceu. Eu fui na casa do cliente, o cliente tinha imagens. Aí eu expliquei, com toda educação, com uma voz calma, o motivo, né, para retirar aquelas imagens. Vocês acham que eles fizeram o staging comigo, a preparação? Não. Porque eles acharam que eu estava ofendendo. E, na verdade, eu não estava ofendendo. Na verdade, eu queria o quê? A minha intenção é que eles vendessem o imóvel por um valor bom e por um preço, e rápido também. Mas eles não concordaram comigo. Eu estava ofendendo. Eu não saí ofendida, mas aconteceu. Imagina só. Né? Então, é isso. E a reorganização e otimização de espaços. O que é isso? Reorganizar. Depois eu vou passar a foto para vocês. Reorganizar um imóvel. Você tem a varanda gourmet. A varanda gourmet não serve de varanda gourmet. Ela serve de área de serviço para passar roupa. Aí
Aí você leva um cliente lá, ele vê tábua de passar roupa, varal, isso e aquilo, ou ela virou a brinquedoteca do filho. Não, o imóvel, o ambiente, ele tem que ter a função dele. Tá? É uma varanda gourmet, a gente vai ter a mesa, a gente vai ter aquele cenário para ele entrar no imóvel e se imaginar ali, fazendo churrasco de domingo com os amigos, bebendo cerveja. É isso. Agora, se você leva um cliente e ele vê uma brinquedoteca, ele está esperando, ele viu o prédio, falou, nossa, tem varanda gourmet, que legal. Aí ele vê um lugar que ele nem mal consegue pisar, porque é brinquedo para tudo quanto é lado, desencanta. O segredo aqui é encantar, e é tornar esse imóvel comum em extraordinário, para que ele entre, e ele, é esse. Sim, deu um... E a otimização de espaços, o que é? Não, foi só... Estou bem. A otimização de espaço. A gente tem uma sala lotada de mobiliário, lotada de coisa, que a pessoa não consegue, o cliente, comprador, não consegue nem andar, nem ver, se sente até... Assim, ele se recua, ele olha assim, tá legal. Não, a gente tem que instruir também o cliente vendedor a otimizar esse espaço. Pode ser uma sala super ampla da casa, mas ela não está mostrando essa amplitude por causa do excesso de coisa que a sala tem. Tá? Então, você instrui o seu cliente no dormitório, na cozinha, tudo que é demais, diminui o ambiente. Tá? E tudo que é muito pouco, deixa o ambiente estéril. Então, a gente sempre tem que estar no meio termo. Pequenos reparos e melhorias que fazem a diferença. Vidro quebrado, lâmpada queimada, a torneira pingando, fechadura que não abre. Isso começando pela porta de entrada já. Campainha que não funciona, ou a campainha, o espelho da campainha está quebrado. São mínimos detalhes que a gente que está dentro do imóvel, como o cliente vendedor, não enxerga. Porque você está ali vivendo no dia a dia, você não vê. Quem tem lâmpada em casa, às vezes, que fica, mas você acostumou com aquilo, você não tá, chega num ponto que não te incomoda mais, mas incomoda quem está à procura de um imóvel. E tudo é motivo para quê? Nossa, está pingando. Então, deixa eu ver aqui. 1 milhão? Não, esse imóvel não vale 1 milhão. Eu vou falar com ele que vale menos. Eu pago até tanto, porque tem isso, tem aquilo. Então, são objeções também. Então, instrui o seu cliente vendedor. Tá? Gente, se você pegar uma gestão, uma exclusividade, aí trabalha tudo isso, mostra para ele o seu trabalho, ele vai ficar tão feliz e você vai vender tão rápido esse imóvel e ganhar aquela comissão tão linda, maravilhosa. Vamos lá. Olha aqui, agora eu não vou falar nada. E eu não sei se as pessoas aqui vão falar alguma coisa, mas eu espero que alguém fale. A gente tem o imóvel assim. Então, a gente está ali tentando preparar o imóvel para vender. Mas essa foto está boa? Não está. E por quê, hein? Então, né? Então, eu como especialista em preparar imóveis, eu chego no imóvel, vejo um imóvel assim. Você me chamou, olha, Suzana, tem um imóvel que eu conversei com o cliente sobre preparar o imóvel, ele ficou tão interessado que ele quer ir mais a fundo. Né? Aí você vai e me chama. Aí eu chego nesse imóvel, eu olho, tiro uma foto, olho novamente. Dá para dar um jeito bem bacana aqui, sem ele investir muito dinheiro, ou investir quase nada. Primeiro, essas fotos,
É muita foto da família. Vamos tirar em formato de coração. Gente, todo mundo gosta de romance, né? Todo mundo gosta de romance, mas tem hora também para romance. Então, eu vou tirar todas essas fotos, eu vou fazer, sabe, uma limpeza geral, mudar a mesa de posição, melhorar a iluminação, colocar um quadro mais bonito, uma coisa que atraia o cliente, né? Mas se eu sou um cliente comprador, olha só, que eu estou na internet, essa foto foi assim, desse jeito, você foi corretor, você captou e colocou lá. Ah, vou colocar. O que eu vou ver primeiro? O coração. Fala, gente, o que é isso? Tá? Então, essa foto, ela merece muito esse ambiente, muito cuidado. Agora, e esse aqui? Olha, esse aqui já foi mexido. Olha a diferença que faz. Olha. Vai dizer que não faz diferença isso? Qual é a função do terraço? Ou da varanda? É um terraço, né? Qual era a função do terraço antes? Lavandeirinha. Um belo apartamento com uma lavanderia no terraço, né? Aí, com pouca coisa, o cliente modificou o terraço. Colocou um sofá para apreciar a vista, uma mesinha ali para sentar com os amigos. Então, quem entra no imóvel, o cliente comprador, ele fala, nossa, essa vista é demais. Olha, eu posso sentar aqui, tem um sofá. Não que vai vender porteira fechada, ou se for vender, ótimo, né? Que está se tornando cada vez mais comum isso, né? Tem um sofá, eu sento, ele já senta ali, ele já vê. Então, é sempre assim, a gente sempre tem que, para o imóvel ser extraordinário, o imóvel não precisa ser extremamente extraordinário, está entendendo? Ele não precisa ser, assim, um imóvel de cinema, uma casa de cinema. Não é isso. É ser extraordinário para o cliente comprador conseguir se imaginar ali. E é ali que você pega o cliente, é ali que você pega o sim. Aí vamos ver outra foto. E esse aqui? Já melhorou, não melhorou? Lembra que eu falei de excesso de mobiliário? É uma sala ampla, só que ela não tem um excesso de mobiliário. Você consegue circular pela sala, o que é importante, o cliente ter essa circulação, tá? Para ele chegar na janela. Gente, mesmo que a vista não seja bonita, a curiosidade do cliente é ver a vista. Então, a gente nunca pode obstruir uma vista. Nessa primeira matéria da Folha, foi por telefone a entrevista. E a ingenuidade da Suzana, na época, começou a conversar com a moça e falar. Quando saiu a matéria, eu comecei a ler, eu falei, pera um pouquinho, mas eu não falei isso. Eu não falei isso. Que estranho. Aí ela falou, uma das coisas do homestaging é, se você tem uma vista feia, uma vista para um outro apartamento, janela com janela, fecha as cortinas e não deixa o cliente ali. Eu falei, eu não falei isso. Ela interpretou minhas palavras de uma outra forma. Porque ela não sabia também, na verdade, como que era a preparação, o que a gente fazia. E uma entrevista por telefone é muito vago. Aí ela foi tomando, sabe, não, faz isso, faz aquilo. Agora você imagina os comentários depois que vieram. Essa gringolândia vem para cá querendo fazer isso, fazer aquilo. Não sei o quê, papapá. Por causa de um comentário bobo. Você não vai esconder as coisas do comprador. Você não pode. Você é processado até. Você não pode esconder nada. O que o imóvel tem de errado, você tem que mostrar, você tem que apontar. E o cliente vendedor tem que saber que você tem que apontar isso, que você não pode esconder. Mesmo que ele fale, tem isso aqui, você... Não, porque volta contra mim. Né? Então, essa sala foi feito um trabalho de staging
Então, ficou clara, ficou mais assim, espaçosa, mais do que ela é, ficou gostosa. Agora, vamos lá. Para tudo isso, o que a gente falou? A gente falou de captação, de fotografia e de preparação de imóveis, certo? Para que a gente capte o imóvel perfeito e venda o imóvel perfeito rápido, o que a gente precisa? Integrar tudo isso. Uma captação boa, uma preparação e uma fotografia. Eu não sei se alguém percebeu alguma coisa da apresentação. Ninguém percebeu o que aconteceu com o passar dos slides. Organização. O quê? As fotos ficaram melhores, né? Organização. O que veio antes? Como que é a nossa ordem? A gente capta. Depois o que a gente faz? A gente prepara. E depois? A gente fotografa o imóvel. O que adianta eu fotografar um imóvel se eu fiz a gestão, peguei a exclusividade, eu fotografei o imóvel antes de preparar o imóvel, antes de conversar com o cliente? Adianta? Pode adiantar, você pode ter sorte e vender o imóvel. Pode. Existem muitas pessoas, muitas empresas hoje em dia, eu vou falar a palavra oportunistas, sim, que elas estão em busca do quê? De oportunidade de encontrar aquele imóvel acabado, herança de família, falam, olha, eu pago 200 mil no imóvel, hoje, cash. Existe isso. Eles estão certos, estão errados? Eles estão defendendo deles, estão fazendo dinheiro também. Né? Mas existe. Então, para ele, se ele for um cliente desse, que às vezes você nem sabe que ele vai ser um cliente que quer comprar um imóvel para isso, e vai colocar o valor do imóvel lá embaixo, e ele já sabe a situação da família, de tudo, e a família está sensibilizada com alguma coisa, ele vai pegar essa oportunidade, vai transformar esse imóvel, vai reformar e vai vender pelo dobro. Tá? Aí ele não está ligando para a aparência do imóvel, mas quando você tem um cliente que você identifica, você sabe que ele vai morar no imóvel, você tem que também mostrar para ele o melhor imóvel possível, da melhor maneira possível. Então, você tem que juntar as duas coisas, o imóvel perfeito para o cliente perfeito também. Aquele cliente que vai morar no imóvel, que quer o imóvel para ele, que vai se ver morando ali, vai fazer a família dele ali, vai construir a vida dele ali. Então, você tem que ligar essas coisas, tá? Por isso que o imóvel de terceiro, ele tem que ser bem preparado. Porque muita gente pode pensar, mas vai vender. Tá, mas para qual perfil você vai vender? Saiba o perfil que você está vendendo antes também. Será que aqui eu vou vender para vamos falar, um investidor? Ou será que aqui eu vou vender para uma família? Façam um estudo. Vocês trabalham, vocês ganham muito dinheiro. Posso falar isso? Que vocês ganham muito quando a gente trabalha direito e sabe trabalhar? A gente ganha. A gente tem que saber trabalhar. A gente tem que dar o nosso sangue para aquele imóvel, porque o imóvel é o nosso produto. É o seu produto. Então, você tem que defender o seu produto. A partir do momento que você pegou realmente uma gestão, tá? Então, daí a gente vai integrar a captação, a preparação e a fotografia, o vídeo. Aí depois a gente vai fazer o marketing do imóvel. Aí a gente vai fazer um open house. Vocês sabiam que open house funciona e muito? Dá muito certo? Vocês sabem o que é open house? Dá muito certo. O imóvel estando preparado, bonito, imóvel de terceiro, hein? Eu fiz isso. Dá muito certo. Você convida seus parceiros corretores, você pode já falar para os parceiros corretores, você já tem algum lead que se interesse por esse imóvel, tem algum cliente, traga ele, então.
no open house. Só que o open house você vai servir uma bebida, vai servir alguma coisinha para a pessoa ficar ali, olhar, curtir o imóvel e para o corretor entender o valor do imóvel, você vai explicar, vai apresentar o imóvel, para ele conhecer o produto também. Porque quando você está vendendo um imóvel, o imóvel é um produto, e você tem que conhecer o seu produto para poder vender ele bem. Não adianta você chegar no imóvel que você não... Eu sei, é trabalhoso, né? É chato, é trabalhoso tudo que eu estou falando, mas é para o bem de vocês. Para você vender esse produto bem, você tem que ir no imóvel antes de você levar um cliente. Se você não leva, você pode ter tanta surpresa, tanta dor de cabeça, e, às vezes, fica até envergonhado na frente do cliente. Então, evita tudo isso. Tá? Eu moro em São Paulo. Para eu sair do bairro A para o bairro D, C, me leva uma vida inteira. Né? Mas, se eu tenho um cliente, eu não sou corretora, mas se eu tenho um cliente de staging, do que for, eu vou lá ver como que é. Vou pedir umas fotos antes também, porque a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente não sabe quem é a pessoa. Pede as fotos, conversa por vídeo. É isso que eu faço hoje em dia. Tá? Que eu não sei quem está do outro lado, né? Então, a gente faz isso, vai tomando os passos certinhos e vai no imóvel, conhece o imóvel, que você não foi o que você captou, mas você tem que conhecer. Fala, olha, fulano, eu tenho um cliente, eu gostaria de conhecer o seu imóvel, para poder levar o meu cliente, para quando você chegar lá, você já está pronto para qualquer coisa que tenha de errado no imóvel. E o cliente não vir para você e falar, mas não, tem isso, eu não gostei, tem essa vista, eu não gostei. Você sabe o que o seu cliente quer também, o comprador. Então, por isso que você tem que pegar e conhecer o seu produto, que é o imóvel do cliente vendedor, para um cliente comprador. Tá? É um pouco confuso? Não, não é. É simples. Eu tenho um imóvel A, eu tenho um cliente aqui, e ele quer um imóvel com 2 dormitórios, que no condomínio tenha piscina, academia de ginástica, tenha tudo isso. Tá? Eu vou pesquisar na internet, certo? Os imóveis não são meus. Eu não captei. Eu vou pesquisar. Pesquisei todos esses imóveis. Entrei em contato. Ah, tá, vamos fazer. Aí eu pego, levo o meu cliente direto sem eu conhecer esses 3 imóveis. Eu vou saber se o cliente vai gostar ou não? Não. Eu vou saber o que eu vou encontrar no imóvel? Não. Então, por isso que eu faço. O Guarujá é pequeno. Então, trabalhar aqui é fácil. É fácil e você não vai perder viagem. Dessa forma, você vai ganhar viagem. Pensa aqui. Você perde a viagem se você leva o cliente e você não conhece o imóvel tem alguma coisa que o cliente já olha e fala, não, eu não vou entrar. Você perdeu viagem. Agora, se você já conheceu esse imóvel, você já pode, com autoridade também, e falar para o cliente como que é o imóvel, contar, e ele já vai imaginando, ele já vai trabalhando na cabecinha dele, tá? E se imaginando ali antes de entrar no imóvel. Então, já é um passo para a venda do imóvel. Eu não estou falando aqui somente de preparação de imóvel, não, para vocês. Eu estou falando do geral, tá? A nossa conversa é geral, porque a preparação é um assunto diferente. É importante a preparação, mas eu vou entrar num assunto que só vou falar da preparação. Mas tudo isso que eu estou falando é importante, sabe? Serve e muito para tudo. E são coisas do dia a dia que às vezes a gente nem pensa. Mas quem está fora enxerga também. Né? É aquela coisa, eu tenho algum problema, só que eu não enxergo o meu problema. Para mim está tudo bem, só que todo mundo enxerga. E alguém vem e fala para mim, mas eu não enxergo. É como uma lâmpada queimada na casa da gente. Então, a gente conversando, esse tipo de coisa é muito importante, para vocês conseguirem enxergar os imóveis de uma outra forma também, no seu dia a dia. Porque o dia a dia é corrido, eu entendo como que é o dia do corretor. É muito corrido, vocês não podem perder tempo.
Mas, às vezes, o tempo que você perde é um dinheiro que você está perdendo também. Tá? Então, a gente vai integrar o imóvel. A gente vai captar, preparar e vai fazer a imagem para maximizar o seu resultado. É assim que a gente torna um imóvel comum, de extraordinário. Eu acho que vocês pensaram que eu vim aqui para mostrar para vocês como que ela transforma um imóvel de um dormitório num imóvel extraordinário, de uma cobertura com piscina, com isso e com aquilo, né? Ela vai fazer milagre, transformar do comum ao extraordinário. Não, gente, é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Então, agora você vai chegar para o seu cliente vendedor, vamos voltar lá, no cliente vendedor. Vai conversar com ele, mas como que você vai convencer ele que o imóvel precisa de uma preparação? Mostrando no seu portfólio, que você vai levar com você, sim, impresso, gente. Imprime, tem alguma coisa impressa para mostrar o seu trabalho, mostrar, explicar o que você faz. Porque muitas vezes a pessoa que está ali daquele lado, ela não entende. Tá? O papel do corretor. Quando você explica, ele também já vai te ver de outra forma. E, mais uma vez, impresso. Ah, não, tudo digital. É digital? O digital se perde aonde? Nas nuvens. Ah, você me manda, então, as suas informações? Ah, eu mando, te passo por mensagem. Você viu? Nossa, eu esqueci, eu não vi. E quando você tem aqui, ó, é como uma revista num consultório médico. Por mais que a gente esteja ali no celular, se tem uma revista, eu vou pegar e eu vou ver. A revista pode ter 10 anos, mas eu vou olhar o que tem ali dentro. O impresso é importante. E para a gente mostrar o nosso trabalho e deixar lá para o cliente olhar, dá uma estudada no que eu faço. Aí ele vai olhar. Se for no celular, esquece. Ele não vai olhar. A não ser que seja dessa geração agora. Qual é a geração? É Z? Eu nem sei qual geração que é mais. A não ser que seja... Até essa geração pode preferir, às vezes, o impresso. A gente não sabe, né? Porque eles ficam ali só desenvolvendo coisa para ganhar dinheiro, é isso que eles fazem, né? São espertos. Então, é mostrar como o imóvel preparado transforma a percepção de valor. O que é a percepção de valor? Vocês, corretores, sabem muito bem o que é uma percepção de valor. Tá? Você vê um quarto deste modo aqui, um dormitório e um dormitório arrumado. Não aumenta um pouco o valor? Só da pessoa olhar? Já aumenta, né? Já melhora. Ainda mais imóvel de temporada. Você imagina quantos imóveis vocês devem ter aqui que vocês entram e está detonado, desarrumado de qualquer jeito. Até imóvel para alocar para temporada, ele estando mais bonito, a percepção de valor é muito mais, você consegue locar ele por mais, né, do que... Imagina se fosse só um colchão aqui versus a cama arrumada. Nossa, eu prefiro aquele. Nossa, aqui vale 500, aqui vale 550. Eu prefiro ganhar R$550 se eu estiver vendendo. Então, é mostrar para o cliente vendedor o que é a percepção de valor do cliente comprador. Como isso interfere. Pequenas coisas que parecem pequenas para a gente, não são para as pessoas que estão olhando. Tá? Então, isso é muito importante vocês mostrarem para os seus clientes. Olha aqui, eu vou mostrar. Olha esse imóvel. Esse imóvel estava à venda. Olha essa cozinha. Detonada, né? Super. Imagina entrar nesse imóvel e comprar esse imóvel. Eu ia colocar o valor dele lá embaixo. Vamos passar aqui. Aqui é a sala. O que diz aqui para mim? Nada. Diz nada. Principalmente na foto que eu vou estar vendo, é o meu primeiro contato. Não diz nada. Dormitório. Nossa, bacana. Tá. Tem um armário que eu vou precisar retirar, reformar. Então, eu já vou pronta para
baixar o valor do imóvel. Né? Já estou prontíssima. Eu vi a foto, já estou pronta. Agora, se eu abro a internet... Aqui, peraí, faltou o banheiro. Pior ainda. Olha lá. Aqui tudo quebrado. Né? Quanto que eu vou gastar para reformar? Muito. Aí eu chego aqui. Não é o mesmo imóvel, mas esse é um imóvel com uma apresentação excelente. Né? Imagina só, eu estou ali no portal imobiliário olhando. Tenho aquele, eu tenho esse. Imagina, se fosse no mesmo prédio. Qual é a percepção de valor? Esse aqui é muito mais alto, eu posso cobrar mais. Eu posso precificar ele mais. Lógico. Né? E esse apartamento aqui, vamos passar, olha aqui. Tá? Ó, dormitório, eu não mostrei a porta do armário. Tá? A não ser que fosse aquele armário maravilhoso, né? Aí sim. Aí o banheiro, a foto está pequena, mas é um banheiro todo arrumadinho. Tá, esse apartamento, eu vou contar a história deles para vocês. Eu fiz o trabalho de homestaging nele, de preparação, e ele foi vendido durante a pandemia. A gente fez o trabalho, terminamos uma semana, acho que antes da pandemia, de começar o... Como que fala mesmo? O lockdown. Uma semana antes. Aí, puxa vida, e agora? Eu fiz esse trabalho e vai ficar aí. Esse apartamento vai ficar. Veio essa pandemia. Que coisa. Estava super desanimada. Passou, acho que um mês. Para a pandemia é pouco tempo, hein? O apartamento foi vendido. Sabe por onde? Por foto. Eu não estou brincando, gente. Foi tanta felicidade a minha, tanta felicidade. A compradora estava na Itália, na pandemia, e ela viu o imóvel e ela precisava de mudar para São Paulo. E ela comprou. Aí a mãe dela foi, viu o apartamento e comprou o apartamento. Então, quer dizer, faz diferença. É isso que é. Esse imóvel é extraordinário em comparação àquele outro. E isso serve para imóvel de terceiros, imóveis vazios. Tá? E você consegue deixar um imóvel, vamos usar o termo detonado? Vamos. Um imóvel detonado sem ter que investir muito. As pessoas acham que não. Os clientes vendedores acham que não, que eles vão ter que investir muito. Não, existe diversas maneiras da gente preparar um imóvel. O mais importante é o orçamento do cliente. Se ele acredita que, se ele reformar todo imóvel, ele vai ganhar muito mais, e ele tem um orçamento, ele faz porque ele vai ganhar mais. Mas se ele não acredita muito nisso, mas ele quer ganhar mais, ele precisa vender rápido, e ele fizer uma preparação, ele vai ter uma preparação menor, mas ele vai ter a preparação e o imóvel vai se apresentar melhor nos portais imobiliários. Tá? Aí nós chegamos do comum ao extraordinário. São esses os passos para a gente chegar. Tá? Agora, eu acho que não vai ter pergunta nenhuma para mim, porque ninguém falou durante a nossa conversa. Está todo mundo tímido aqui, então não vai ter pergunta. Então, eu acho que eu já posso até fechar. Vai ter pergunta ou não? Gente, eu gosto de pergunta. Pode falar. Muita coisinha. E para a gente ter aquele controles pessoais, né? A gente tem que chegar e
É por isso que a conversa antes de você realmente falar o valor, precificar o imóvel, é muito importante você criar uma empatia com o cliente, porque dessa maneira ele vai te enxergar como uma pessoa que quer ajudá-lo a vender também o imóvel dele. E você vai ter mais liberdade de agir sinceramente, de falar com sinceridade sobre o imóvel dele. É complicado, não é fácil, tá? A gente tem aqui, não tem medo. Fácil falar, né? Mas é difícil agir sem o medo do cliente. É muito difícil, mas assim... Exato. Uhum. Mas aí que está. É aí que a gente começa a mudar a mentalidade para melhorar o quê? O serviço de vocês. Para eles não verem vocês somente como são corretores, entendeu? São corretores. A mentalidade tem que ser mudada das pessoas e das pessoas que estão ali, os vendedores, os proprietários vendedores. A gente tem que mudar. E com o tempo a gente vai mudando isso. Isso não vai mudar. Hoje vocês vão chegar amanhã, para todo cliente que vocês tiverem, vão falar isso. Eu aprendi um negócio que agora eu vou praticar. Você não vai conseguir. Mas você fazendo aos poucos e você mostrando que um deu certo para o outro e vai indo, sabe? Aquela coisa assim, não é da fofoca, vamos dizer, do que você fala, do que um fez, saiu na internet. Olha, a rosa pode ser, uma flor de rosa pode ser roxa. Não sei se existe rosa roxa, mas ela pode ser roxa. Aí você fala, nossa, a rosa pode ser roxa. E vai passando, e todo mundo vai acreditando naquilo. Então, é coisa que vai caminhando, tá? Você não vai chegar para o seu cliente, eu sei que é muito difícil. O meu papel é bem mais fácil do que o seu. Tá? Ele me contrata para ele escutar. Só que existe realmente, nos outros países, o modo de trabalhar do corretor já é indicando, já é apontando essas coisas. Para o seu cliente entender que você quer que o imóvel dele seja vendido mais rápido e por um valor melhor. É por isso que é importante você, se você conseguir praticar com um cliente que você vê que ele é mais maleável, começa a fazer isso. E você vai ver a confiança que ele vai ter em você. Você precisa dar essa confiança, mostrar que o seu trabalho realmente é para o bem dele. E não que você está ali só para pegar mais um imóvel e interessado em vender pelo valor que for. Você tem que mudar aqui dentro também o botão, tá? Eu estou trabalhando para o bem do meu cliente e para o meu bem. Não esquece de você, porque pelo melhor valor, mais comissão você ganha. Se você tem um imóvel de 1 milhão e você consegue vender esse imóvel por 1 milhão, você vai ganhar mais do que se você vender ele por 600 mil. Para mim eu quero vender. Meu negócio é vender. Não, soma a sua comissão no final do ano e vê quanto que você ganhou. Não reduzindo o valor dos imóveis dos seus clientes e mostrando para os seus clientes que o seu interesse não é abaixar o valor do imóvel. É complicado. Desculpa, qual é o seu nome? Carlos, é complicado, tá? É muito complicado isso. Mas com o tempo, com a prática, você vai conseguindo, os clientes vão mudando também, porque olha só, quando eu cheguei aqui, ninguém sabia o que era isso que eu fazia. Você pode imaginar quantas portas se fecharam para mim? E ainda se fecham. E ainda se fecham. Mas eu acredito, e eu sei que essa preparação é muito importante, que eu estou ajudando o corretor, eu estou ajudando o vendedor, o comprador, eu estou ajudando uma cadeia de pessoas fazendo isso. E é esse o meu interesse, é que eles vendam o imóvel melhor, que o corretor tenha uma imagem melhor perante os vendedores e os compradores.
tá? E é assim que a gente vai construindo, mas muita porta foi fechada quando eu cheguei aqui. Imagina, Suzana, isso aqui, a gente não tem essa cultura, falavam para mim. Não adianta, não tem essa cultura de preparar imóvel para vender. Imagina, a gente quer vender, a gente vende de qualquer jeito. Engraçado, né? Você vai vender o seu carro, você vende de qualquer jeito? Não. Quanto que vale o seu carro? Quanto que vale o seu imóvel? Vai demorar mais tempo. E o tempo, o que é? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Vou contar um caso que eu lembrei aqui. A gente já está quase acabando. Eu fui contratada, foi uma corretora em Santos. Me chamou para ver o imóvel de um desembargador. Herança de família. Olha só, herança de família. Eu fui no imóvel, eu olhei, assim, os pais haviam falecido, já fazia um tempo, eles deixaram o apartamento, assim, do jeito, assim, não do jeito exatamente que estava, já tinham tirado algumas coisas, mas, gente, tinha tanta coisa ainda, uma bagunça, assim, coisa dos pais, e sujo, e uma energia horrível, horrível. E ali precisava de muito trabalho, muito. Isso foi uma corretora, tá? Que conversou com esse cliente dela, falou sobre o meu trabalho, e ele falou que queria conhecer o meu trabalho, então. Falou com os irmãos, e eles falaram, então tá, vamos ver. Eu fiz a minha análise do imóvel, passei um comparativo de imóveis, como eu falei para vocês que eu faço também, apresentei meu valor, porque ele não me falou o orçamento dele, tá? Geralmente, eu pergunto o orçamento, não é problema, eu não tenho problema nenhum em perguntar um orçamento para uma pessoa. E se alguém pergunta para mim qual é o seu orçamento, eu não tenho problema em falar. Porque é assim que eu vou saber trabalhar, até onde eu posso chegar, tá? Entreguei o orçamento. Ele estava sentado desse lado da mesa, eu aqui com a corretora do meu lado. Ele abriu, começou a ver, viu. Quando ele chegou no orçamento, ele fez assim, eu não estou brincando. Não, por esse valor não, de jeito nenhum. Não faço por esse valor. Falei, tá bem, muito obrigada. Né? Boa sorte. Um dia tocou meu celular, um número. Eu atendi. Falei, ué, quem será? Suzana, tudo bem? Aqui é o fulano. Aí não caiu minha ficha. Aí depois, daí que ele começou a falar, então, eu estou desesperado, eu preciso vender aquele apartamento. Eu preciso do seu trabalho ali dentro. Era ele. Depois de 9 meses. Nasceu, sendo que o imóvel já estava à venda há não sei quanto tempo. Tá? Estava à venda do jeito que estava. Né? Eu falei, pois, muito obrigada. Ele falou assim, a gente fecha no valor que você falou. Tá? Porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha muita coisa para fazer no imóvel. Fechamos, fiz o trabalho. Enquanto eu estava fazendo o trabalho, ele já ia no imóvel, ele falava, nossa, como isso aqui já está diferente. A energia já mudou. Só de você já estar mexendo, arrumando aqui, já mudou a energia. Eu falei, realmente, é isso que a gente faz também. A gente tira a energia ruim e põe uma boa, né? Que é isso que importa. Aí ele pegou, colocou o imóvel à venda, depois que acabou. Eu estava lá um dia, que eu não lembro o que eu fui fazer, mas eu estava lá. E a cliente eu acho que foi um corretor até, que levou uma cliente lá, que era para a mãe dela e para a tia, o apartamento. Aí ela pegou, eu estava lá, a mãe e a tia entraram no apartamento.
Ah, é esse. É esse. Aí começaram a conversar comigo, eu falei o trabalho que eu fiz, eu contei, e elas compraram o apartamento. Então, foi vendido super rápido depois do trabalho que ele fez. Só que o nosso problema é esse, as pessoas não enxergam o valor, tem medo. O medo vem antes, entendeu? De querer saber como que é e como que não é. É a mesma coisa sua, Carlos. A gente tem medo de tudo. A gente tem medo da palavra não, do cliente virar para você e falar assim, olha, sinto muito, eu não vou trabalhar com você. É um medo que você tem de escutar isso. Porque você quer aquilo, você quer captar um imóvel. Então, o medo, a gente tem que tentar vencer esse medo. E eu fui aprendendo a vencer o medo. E falou não para mim, pode falar. O não a gente sempre tem, não é o que falam? É a primeira resposta, a primeira coisa que a gente tem, a certeza é o não. Né? Mas você, indo devagar, conversando com o cliente, conhecendo ele mais a fundo, tudo muda. E você cria a liberdade de conversar com ele. E esse é um papel muito importante para o corretor fazer, sim. Já apontar os problemas que o imóvel tem, apontar a melhoria que você pode fazer no imóvel dele para ele ser vendido mais rápido e por um valor melhor, tá? Se o cliente realmente tem a intenção de vender. E é nessa conversa, no inicial, que você vai saber se ele vai ter a intenção ou não. Pode falar. Ele vai te matar, o palmeirense. Aí se eu falar para ele, eu vou tirar suas fotos, mas eu vou trazer alguém que pode te ajudar aí. Vai indicar se o seu trabalho. Sim. Facilitar? Sim. Facilita. Vai ficar até meu. Ela vai agradecer. Facilita demais o trabalho. Porque... Eu não criaria um embate, se eu entendi o que eu Sim, sim. 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 Até a gente criar realmente essa consciência dos vendedores, né, das pessoas que estão vendendo, sim, é o caminho, tá? Porque nós somos os mediadores para dizer o que o apartamento, o que o imóvel tem, o que o imóvel não tem, o que pode fazer, o que não pode fazer, e para levar a bronca do cliente, levar a cara feia, falar sai daqui, né? É o nosso papel, até a gente chegar no ponto que a gente vai ter a liberdade, que o cliente, o vendedor vai entender, que o corretor ele está ali para ajudar também, e não somente para... Tá? Sim? Sim. Exato, exato. Sim. Sim, exatamente. Bom, a gente está acabando, nós falamos sobre captação, exclusividade, fotografia, preparação, e a gente ser o melhor amigo do cliente. Né? A gente tem que ser o melhor amigo do cliente, que ele vai... Agora, eu vou indicar para vocês, ó, esses 2 seriados que estão na Netflix, não sei se vocês já assistiram, a última temporada deles. Os 2, assim, é fenomenal, tá? Existem muitos seriados sobre o mercado imobiliário, mas é muita novelinha, é muito isso, muito aquilo. E eu não gosto, mas esses 2, principalmente Imóveis de Luxo em Família, é direto no assunto, tá? É muito bacana. O primeiro é americano e o segundo é francês. O primeiro é de um broker lá nos Estados Unidos, ele é muito famoso hoje em dia. E o segundo é uma família mesmo, é muito bacana. Aí aqui vai uma frase minha para vocês: se você não estiver preparado para transformar imóveis comuns em oportunidades
extraordinárias, alguém mais vai estar preparado, tá? O sucesso na intermediação imobiliária não é sorte, é estratégia. E a diferença entre o imóvel que fica parado e o que vende rápido começa com você. Ó, isso aqui é um imóvel que poderia estar horrível, mas alguma coisa a gente fez, a foto mudou e está tudo bonito, até o forno de pizza. Hoje nós estamos começando mais um episódio do Stage em Ação, renovação em 3, 2, 1, diretamente aqui da cidade de Santos. Eu estou super feliz porque eu fui chamada para um desafio muito grande, uma renovação e um stage em um apartamento aqui na cidade de Santos, essa cidade belíssima. É um apartamento antigo. Pronto, acabou, agora vocês têm que assistir, tá? Agora eu peço para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, aí vocês podem assistir esse episódio e os outros episódios também, a gente está fazendo mais episódios, temos mais imóveis aí para fazer. E tem outras coisas ali também no meu canal, mas, por favor, vai lá, inscreve, que vale a pena, tá? Falta mais, calma aí, eu sei que vocês querem ir embora, eu também. Aqui eu tenho um livro, tá? De homestaging, que eu vou sortear 3, mas quem tiver interessado também, o meu livro. Vocês aprendem bastante coisa com eles, é como uma Bíblia. Olha, que audácia minha falar isso. Aqui, se vocês também seguirem o meu perfil no Instagram e mandarem um direct para mim, eu envio para vocês esse checklist essencial para a consultoria de homestaging. Tá bom? É só seguir, mas tem que enviar o direct, tá? Aí no direct coloca o e-mail para... Assim eu posso enviar o download para vocês. Bom, chegamos ao final.